Levanta a mão quem é terapeuta e é muito exigente consigo mesmo. E na maioria das vezes a gente não precisa dessa exigência toda. Vem cá que eu vou compartilhar contigo uma coisa que aconteceu comigo e que pode acontecer contigo também. Saindo da sessão com alguns pacientes alguns dias atrás, eu saí me dando conta que o plano que eu tinha pra sessão não deu certo, mas que teve uma transformação que eu não estava esperando que teria. Nos dois casos, a gente tá na fase de formulação de caso, ainda tá conhecendo o seu próprio funcionamento. Então eu entrei na sessão já com o documentinho aberto ali, pronto pra gente começar a trabalhar em cima disso. E a sessão foi seguindo de um jeito que eu não consegui ter oportunidade para abrir o documento. E fui ao longo da sessão sentindo que eu não estava conseguindo ajudar a pessoa a entender o seu próprio funcionamento. Que pena que eu não tinha conseguido abrir ali o arquivo, que a gente não tinha conseguido trabalhar juntos nessa formulação. Poderia ser uma ferramenta para ajudar a organizar esses pensamentos que a gente estava tendo. Para mim, o entendimento de que aquela experiência da vida precoce levou a esses medos e que esses medos estavam levando às estratégias que fazem a pessoa sofrer hoje, era um caminho que estava bem demarcado e que cognitivamente, racionalmente, a gente já vinha trabalhando nas sessões. Mas no final da sessão com esses dois pacientes, o que aconteceu foi uma transformação diferente do que eu estava esperando e muito mais simples do que eu estava esperando. A gente não trabalhou em cima da formulação como eu tinha a expectativa de a gente trabalhar. A gente ficou revisitando fatos que a gente já tinha conversado antes. E o meu lado exigente ficou falando aqui no meu ouvido que a gente estava repetindo coisa, que não estava avançando, que assim eu não ia conseguir ajudar essa pessoa a entender o seu próprio funcionamento. E aí no final dessas sessões, esses dois pacientes saíram bem mobilizados. E saíram mobilizados não porque eles encontraram uma informação nova que eles não tinham, mas porque do jeito como a gente foi falando sobre essas experiências, elas saíram do cognitivo e caíram no emocional. E de um jeito simples. É essa caída pro emocional que vai fazendo sentido pro entendimento do caso. Não adianta a gente ter uma formulação bonita, passos técnicos sendo tomados, se o paciente não está consciente emocionalmente do impacto que essas experiências tiveram na vida dele. Então nota, na minha experiência eu estava achando que eu estava fazendo nada com essa pessoa, mas na verdade a gente estava fazendo um monte. No final dessas sessões, essas pessoas saíram mobilizadas, saíram sentindo diferente, saíram entendendo o impacto do que a gente já tinha falado cognitivamente, mas que não tinha caído no emocional. Isso foi simples, isso foi tranquilo de ser feito, isso não foi uma técnica avançada com o pé na nuca. Então para você que se exige assim como eu, lembra que a gente precisa estar conectado com o processo do paciente. A gente não precisa estar conectado com os passos certos no momento de terapia de cada um. Poder readequar o nosso prumo, poder voltar a bússola para o norte de verdade que a terapia demanda, é lembrar que o nosso norte é o nosso paciente, é o nosso cliente. Que o processo vai fazendo sentido para ele e a gente vai usando as ferramentas que a gente tem na nossa caixa quando elas couberem para ajudar a alcançar esse norte. Espero que esse vídeo te ajude a ficar mais conectada com cuidado e menos conectada com a exigência, que é facinho de a gente cair nessa falácia. Bom trabalho por aí!